Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os 30 dias que eu passei sem redes sociais, né? Eu decidi que eu ia ficar um mês sem entrar no Instagram, sem entrar no Facebook, e eu queria saber como seria ali 30 dias sem essas distrações, né, nos meus dias, na minha vida. E agora já passou os 30 dias, eu já voltei, né? Já tô acessando meu Instagram, o Facebook. Eu não voltei com o aplicativo no meu celular, mas já entrei pelo computador. E aí nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o porquê, né, que eu decidi fazer esse detox digital por 30 dias, detox das redes sociais por 30 dias, e o que é que eu percebi durante esse tempo e o que é que mudou agora que eu voltei, né, para elas. Como que eu tô usando as minhas redes sociais? O meu problema estava sendo realmente o Facebook e o Instagram. O WhatsApp eu uso para trabalhar, então nem se eu quisesse eu poderia excluir ele, né, ficar sem usar. Mas o meu problema maior sempre foi o Facebook e o Instagram. O Instagram sempre foi mais assim, é o principal, a principal distração para mim era o Instagram. Só que o Facebook de um tempo para cá, como eu entrei em muitos grupos, né, para fazer pesquisas de países, várias coisas. Eu gosto do Facebook porque dá para você pesquisar muitas coisas, né, nos grupos lá. Então, eu entrei em vários grupos e aí eu me pegava assim no meio da tarde, olhando as histórias, os posts assim aleatórios que apareciam para mim na minha timeline, e eu ficava ali gastando meu tempo lendo esses posts aleatórios, às vezes assim textos enormes, a pessoa contando a história dela ou contando uma situação que ela passou num país que eu não vou morar, que eu nem sei se eu vou visitar algum dia. E eu tava vendo, assim, muito aleatório. E era só uma ferramenta que eu usava para passar o tempo, para não ir fazer as coisas que eu deveria ir fazer. E aí eu vi que era só uma desculpa mesmo para eu ficar no sofá, curtindo preguiça e procrastinando. Então, eu tinha que cortar ali pela raiz. Em relação ao Instagram, também o que me incomodava era o tempo que eu passava lá. Antes eu achava que era ok, mas depois eu fui percebendo que eu tava passando tempo demais. Eu acho que foi aumentando, assim, com o tempo que eu gastava lá, e aí começou a me incomodar. E aí, por passar lá um tempo razoável já, algumas coisas ali dentro me incomodavam do Instagram. Principalmente em relação a posts sugeridos e posts patrocinados. É quase um trava-língua. Posts patrocinados. E aí era um monte de gente que eu nunca tinha visto na vida. Às vezes eu pesquisava alguma coisa, sei lá, me interessou, vi um vídeo no YouTube, vi alguma coisa que me interessou, um assunto, fui pesquisar mais a fundo. E aí fazia uma pesquisa e o Instagram passava a semana inteira me recomendando posts sobre aquele assunto. E assim, repetitivo, sabe? Assunto, as pessoas assim muito maçante na mesma coisa, superficialmente, e muito curso, oferecendo curso, vendendo curso, lançando curso, e aquilo começou a me incomodar. E aí também os reels sempre muito iguais, né? Assim, a estrutura igual, não nesse caso não o assunto, né? Porque não tem assunto original, a gente fala sempre as mesmas coisas, né? O ser humano sempre fala sobre as mesmas coisas, só que muda a percepção de cada um, a experiência de vida de cada um. Então o problema ali não era os assuntos, era a estrutura. Então era sempre a mesma música, sempre o mesmo estilo de takes, né? Porque virava modinha ali, virava tendência, e aí todo mundo queria fazer. E aí às vezes eu via assim uns 5 posts no mesmo dia e eu achava que era o mesmo, porque era muito igual, só mudava as pessoas ali, porque era tudo muito igual. E a mesma música. E eu até peguei ranço de uma música que eu gostava demais, porque virou tendência e todos os reels que eu passava tava lá a mesma música. Então, qual o sentido disso? Eu ficar, sei lá, 1 hora rolando o feed do Instagram pra ver 100 posts, tudo com a mesma cara, tudo do mesmo jeito. O que aquilo tá agregando pra mim? Nada. E aí tem um ponto, né, que nunca me incomodou no Instagram, mas eu sei que incomoda várias pessoas, que é a questão da superficialidade, né, ou da futilidade. Mas isso nunca me incomodou porque eu sempre optei por seguir pessoas que tinham ali mais a ver comigo, né, as ideias mais parecidas comigo, o jeito de viver. Então eu nunca fui muito de ver isso e normalmente eu não entrava na aba explorar justamente para o Instagram não ficar me mandando, né, sugestões desse tipo de post, de ostentação, de futilidade, superficialidade. Então eu não seguia esse tipo de perfil. Alguns que eu seguia um tempo atrás, quando começou a ficar aquela ostentação demais, aquela coisa, nossa, eu tenho dinheiro demais, eu vivo a vida dos sonhos,
fui lá e deixei de seguir. Porque, querendo ou não, é até forçado às vezes, entendeu? Às vezes a pessoa nem é tão rica daquele jeito, mas ela quer parecer, ela quer sempre mostrar que ela é algo que ela não é. Então a gente percebe, é fácil perceber no Instagram quando é um perfil desse jeito. E aí, como que foi, né, esses 30 dias longe do Facebook e do Instagram? Então, no começo, nos primeiros dias ali, eu percebi que toda vez que eu sentia um fiozinho de tédio no meu trabalho, né, porque como é muito repetitivo ali às vezes, eu sentia um tédio, eu já ia pegar meu celular pra abrir o Instagram ou o Facebook, então eu sempre pegava e já ia direitinho ali abrir. E aí eu procurei o aplicativo, cadê o aplicativo? Não tava lá. Aí eu lembrava, não, você não devia estar aqui mexendo no celular, você devia estar trabalhando. E aí eu voltava a trabalhar. Então essas distrações eu não tinha mais, porque eu pegava o celular para me distrair e não tinha ali o aplicativo e eu voltava a trabalhar. E aí nos primeiros dias também, acho que até uns 10 dias, viu? Os primeiros 10 dias, eu fiquei meio que uma barata tonta, assim. Eu tinha o celular na mão, eu queria fazer alguma coisa com o celular na mão, só que eu não tinha nem o Facebook nem o Instagram. Então eu procurei outros aplicativos para suprir esse vazio que ficou. Então é muito estranho quando as pessoas falam que é vício, realmente é um vício. Você fica ali com vazio, tentando procurar algumas coisas para suprir aquele vazio. E aí eu fui procurar outros aplicativos e como eu estava no momento que eu estava procurando apartamentos no Airbnb, o Airbnb virou o meu Instagram, meu novo Instagram, porque como eu passei tempo ali naquele Airbnb. Eu conheço todos os apartamentos que tem aqui nessa cidade. Todos os apartamentos, porque eu olhei um por um, porque eu queria procrastinar, eu queria ficar me distraindo, atrasar com as minhas coisas. Então, o que eu achei de mais interessante ali, que né, encaixou perfeitamente com o momento que eu tava, porque eu precisava olhar ali, eu não precisava ficar olhando todos, né, inclusive os mais caros. Eu não ia buscar aquele apartamento, porque era caro pro meu orçamento. Então, mesmo assim, eu olhei todos, os caros, os baratos, região que eu nem estava cogitando morar, mas era uma distração, eu só transferi, né? E os primeiros 10 dias foi dessa forma. Só que aí chegou um momento que, como eu já tinha visto tudo, eu comecei a diminuir a quantidade de vezes, até que eu parei de entrar. Aí eu parei, aí realmente surtiu efeito, né? A minha proposta, que era focar nas minhas coisas quando eu deixei de acessar o Instagram e o Facebook. Eu queria focar nas minhas coisas. E aí sim começou a etapa que eu queria chegar, né? Que era focar nas minhas coisas. Em relação ao FOMO, né? Fear of Missing Out, que as pessoas sentem, né, quando deixa de ter uma rede social, fica longe das redes sociais, eu não senti isso. Eu tava meio que aliviada, na verdade, de não estar vendo as outras pessoas. Eu fiquei tão ali no meu mundinho, né, focada nas minhas coisas, resolvendo, né, tirando do papel algumas coisas que eu queria fazer, finalmente tendo tempo para dar atenção para essas coisas que eu não senti falta de ver as outras pessoas, de saber o que está acontecendo. Eu tava ali fechada no meu mundinho. Foi assim, essa questão foi ótima para mim, era o que eu precisava mesmo. Mas eu senti falta de compartilhar. Então, justamente no momento que eu tava ali com tempo, porque eu não tava nas redes sociais, fazendo as minhas coisas, mudando algumas coisas que eu já queria mudar, fazendo outras que eu ficava postergando porque eu não tinha tempo, porque eu tava gastando, né, sentada no sofá no Instagram, por exemplo. E aí, fazendo essas coisas, sempre me vinha a vontade de postar, de compartilhar. Então, eu tava tão feliz porque eu tava conseguindo fazer, tava finalmente, né, fazendo o que eu já tinha planejado por meses e não conseguia, que começou a dar aquela vontade de compartilhar, de mostrar, nossa, olha como que eu tô evoluindo. E aí, ainda tô trabalhando nesse sentimento que eu tive, né, tentando entender o porquê que eu tive essa vontade de ficar compartilhando no momento que eu tava muito feliz, se é necessidade de aprovação. Não sei se era um momento que eu queria assim mostrar para o mundo, nossa, olha como eu tô feliz depois de um tempo meio sombrio, olha como eu tô evoluindo. Mas eu senti isso, então eu tô tentando entender ainda o que é, mas então eu não senti essa sensação de estar por fora, de estar perdendo alguma coisa, né? Eu senti que eu tava deixando de compartilhar coisas interessantes que para mim eram interessantes para as outras pessoas. E outra coisa que eu senti falta foi da interação com os meus amigos, né? Os meus amigos próximos, assim. Às vezes eles postavam alguma coisa, ou eu postava alguma coisa, e aí um vinha comentar, ou eu comentava na foto deles. E aí começava ali uma conversa bacana, às vezes rápida, às vezes a gente aprofundava em outras coisas, em outros assuntos. Então era boa essa interação.
E aí esses 30 dias eu fiquei sem isso. Mas aí você pode falar, mas Ana, por que você não mandou um WhatsApp, ligou? Porque eu sou displicente com isso. Eu preciso ver para eu lembrar. Então, assim, apesar de achar que eu ainda vou muito atrás, né? Quando eu lembro, assim, da pessoa, eu vou atrás dela. Então, quando eu vejo uma foto do filho de uma amiga no Instagram, eu comento, eu pergunto como que tá. Então, era uma coisa que me lembrava. É uma coisa, né? Porque agora eu já voltei. Então, é uma coisa que me lembra de, nossa, né? Tá ali, tem que saber como é que ela tá. Mas aí, como eu falei desde o começo, né? Eu sabia que seriam só esses 30 dias, né? E aí eu voltei. E por que que eu sabia que iam ser só esses 30 dias, né? Por que que eu não decidi ficar eternamente sem o Instagram, por exemplo? Primeiro, por causa dessa questão de poder acompanhar os meus amigos mesmo de longe. Então, eu tô morando fora do Brasil. Então, é uma ferramenta ali para eu ver os filhos dos meus amigos crescerem, ter a oportunidade de ver uma foto ali de alguma ocasião, dar os parabéns, conversar, saber como a pessoa tá e vice-versa. E é uma facilidade, eu acho uma ferramenta que facilita demais essa conexão com quem tá longe. Outro motivo que me fez voltar pro Instagram, principalmente, é por causa do canal, porque aqui no YouTube eu não consigo compartilhar as coisas mais em tempo real. Então eu tenho que fazer roteiro, aí eu tenho que gravar, aí eu tenho que editar. Só então eu subo, e aí as pessoas às vezes comentam, tem alguma dúvida, e aí eu respondo nos comentários, mas não tem um contato mais direto, eu não consigo compartilhar de forma mais rápida coisas mais simples do dia a dia aqui no YouTube. Então é melhor para mim, para aproximação com a comunidade que eu tô criando lá no Instagram do que aqui no YouTube. Então esse também foi um dos motivos de eu não querer sair de vez lá do Instagram. Mas aí voltando para as minhas redes sociais, é lógico que eu não vou voltar como era antes, né? Esses 30 dias me fez refletir muito. E aí eu já tinha tomado algumas atitudes para controlar, né, esse acesso, principalmente ao Instagram, que foi tirar todas as notificações. Então, eu, há muito tempo já não recebo nenhuma notificação do Instagram, nem de compartilhamento, nem de pessoas que curtiu algum post meu, nem de mensagem, não recebo nada. E aí, como eu falei, eu já seguia poucas pessoas, né, porque eu seguia as pessoas que eu me identificava, mas aí antes de fazer esse detox, eu já excluí uma pancada de pessoas, eu já excluí um monte de pessoas. Outra coisa também que eu já tinha feito há muito tempo é deixar de seguir perfis de fofoca. Gente, mas tem muito perfil de fofoca, muito. E assim, é terrível, é mentira, o povo posta mentira, o povo posta coisa distorcida. Teve o caso agora, o último, da Clara Castanho, que foi um show de horrores. Então, assim, eu já há muito tempo já tinha deixado de curtir página, perfil de fofoca, e agora que eu voltei, definitivamente eu vou continuar não seguindo. E aí uma coisa que eu comecei a fazer agora foi bloquear, né, o aplicativo. Tem como você entrar no iPhone e você meio que bloqueia o aplicativo. Você consegue entrar, mas ele dá tipo um aviso antes. Então ele pergunta se você ainda assim quer entrar. Então quando você vê o aviso, aí você, né, cai a ficha, não devia estar aqui entrando, não devia ver. E aí quando você tem noção que é um tempo ok, que você só quer se distrair rapidinho ali mesmo, que você vai ficar pouco tempo ali, aí você clica no entrar do mesmo jeito e você entra. Então eu tenho essa função no meu iPhone que faz isso com o Instagram. Então toda vez eu tô recebendo um avisinho ali, aí eu já me toco que eu já passei o tempo ali suficiente que eu já posso sair. Então eu saio. Então tá assim sendo muito bom. Tá me ajudando, tá me lembrando o tempo inteiro que eu tô há muito tempo ali, porque, se eu não me engano, eu coloquei 15 minutos, então vai chegando perto dos 15 minutos, ele já fala, ó, está expirando o seu prazo, uma coisa assim, eu não lembro da forma que essa função mostra pra gente, mas é mais ou menos isso. E aí eu pego e saio, porque eu já, ó, tá dando 15 minutos, então já deu tempo demais. Em resumo, a conclusão que eu tirei depois desses 30 dias foi de que a culpa não é das redes sociais, a culpa é nossa se a gente procrastina, se a gente passa muito tempo nelas. Elas são ferramentas, como eu falei, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Ao meu ver, na minha opinião, tem mais pontos positivos do que negativos. Claro que se a gente se policiar para que a gente não faça o mau uso dessas ferramentas. Então, se a gente se policiar, se a gente tiver autocontrole, a gente consegue fazer o bom uso dessas ferramentas, né, das redes sociais, e aí a gente não precisa ficar sem. É lógico que eu sei que tem gente que vive muito bem sem Instagram, como tem gente que vive muito bem com Instagram e passa muito tempo lá. Só que não é o caso da maioria das pessoas.
Então a gente tem que ter consciência e nos botar alguns limites para que a gente não ultrapasse o que é saudável. Então o equilíbrio ali é tudo. Só que eu também percebi que esses 30 dias que é totalmente possível a gente ficar sem redes sociais. É assim, até libertador, porque parece que a gente não tá dando satisfação na nossa vida para ninguém. E no Instagram, como eu falei, a gente sente essa vontade de postar. Se a gente sente essa vontade de postar, parece que a gente tá o tempo inteiro dando satisfação da nossa vida para as outras pessoas. E quando a gente não tá no Instagram, mesmo que dá aquela vontade, a gente não tem como compartilhar, porque a gente não tá no Instagram. Aí parece que a gente tá vivendo na nossa bolha, né? No nosso mundinho. E isso foi uma coisa legal, é um ponto positivo. Só que, como eu falei, os outros pontos positivos de estar usando uma rede social, para mim, supera esse. Mas aí vai de pessoa para pessoa, né? O que a pessoa busca, o que ela quer para a vida dela. E no meu caso, eu prezo sempre ali pelo equilíbrio. Se você tá aqui vendo esse vídeo porque você tem a intenção de também ficar sem suas redes sociais por um tempo, ou que seja definitivo, eu te aconselho sim a fazer, porque clarifica muitas questões que a gente tem e que ficam ali meio embaçadas enquanto a gente está usando. Então é bom sim ficar um período sem pra gente reorganizar nossas ideias, reorganizar nossas prioridades e entender onde está ali o problema que faz com que o uso dessas ferramentas não fique dentro ali do saudável, né? Então é isso, se você gostou, não esqueça de deixar seu like e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!